hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Se você chegou até aqui, se você não me conhece, eu sou Lorina Fonseca, sou enfermeira brasileira. Hoje eu atuo como enfermeira no estado de Nova York. Então sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso Esquenta vai receber uma convidada muito especial. Mariana, ela é uma enfermeira brasileira lá de Salvador, Bahia, e ela vai contar para a gente a história dela, o porquê validar para os Estados Unidos, como foi a jornada dela de validação para os Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, por poder estar aqui também compartilhando um pouquinho da sua jornada, da sua história, né, os motivos que te levaram a iniciar o processo de validar o diploma aqui para os Estados Unidos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, né? Eu tenho muito a agradecer, porque eu iniciei essa jornada graças ao seu apoio, né? A sua ajuda, que foi, assim, de grande importância para mim. Eu sou de Salvador, né? Me formei pela Universidade Estadual daqui de Salvador, da Bahia, né? Melhor dizendo. E aí eu fiz a residência durante 2 anos, e logo depois que eu terminei a residência, eu já comecei a trabalhar. Né? A gente saía da residência muito bem preparado e a gente recebia, né? Participava de processos seletivos e era bem visto. E eu comecei a trabalhar em um hospital particular aqui em Salvador, em UTI. Eu trabalhei durante 9 anos, né? Eu tenho 15 anos de formada. Eu trabalhei durante 9 anos com terapia intensiva, né? Depois fui chamada para trabalhar onde eu fiz a residência para trabalhar como preceptora. Então, trabalhei alguns anos, né, como preceptora da residência em terapia intensiva. Quantos filhos você tem, Mai? Atualmente tenho 2 filhos. Um menino de 8 e uma menina de 4. Ok, então você é aquela mulher casada, enfermeira, dá plantão, tem 2 filhos, tem uma jornada corrida, né? Talvez a gente tenha aqui várias pessoas que estão nessa mesma condição. E aí surgiu essa sua ideia dos Estados Unidos nesse meio termo aí. Conta pra gente como foi que caiu essa ideia dos Estados Unidos para você. Ai, meu Deus. Foi sua ideia, foi do maridão, como é que foi? A ideia, de fato, foi minha, né? Eu sempre tive essa vontade de, né, olhava e aí pensava assim, poxa, a possibilidade de, sei lá, fazer um intercâmbio ou alguma coisa desse tipo, né? Sei lá, fazer uma experiência na minha profissão fora daqui. Mas quando eu barrava no inglês, né, quando eu pensava, eu falava, gente, não tenho condição nenhuma. Inglês, para mim, é algo, né? Tive meus entraves com o inglês, aí eu fiz, não é para mim, não tenho condição, não. Quando pensava em fazer, tem que fazer a prova, né, do IELTS, ou TOEFL, aí eu falava, não tenho condição nenhuma. Cheguei a fazer cursos de inglês, né, aí eu sempre deixava esse plano na caixinha, né, mas a forma como nossa profissão aqui no Brasil está sendo conduzida nos entristece, né, principalmente assim, eu penso, o tempo que a gente investiu, né, o tempo que você fez de faculdade, o tempo que você fez de uma pós-graduação, o tempo que você se dedicou para você se tornar uma boa profissional, porque na minha época, quando eu era residente, quando eu era estagiária, eu olhava assim para as enfermeiras e ficava encantada, eu falei, eu quero ser que nem essa enfermeira. Eu não quero fazer as coisas só por fazer, eu quero saber o que é que eu estou fazendo, né, para poder atuar pelo meu paciente. Então, era isso que me estimulava. Então, eu precisava estudar, né? Precisava me aprimorar. E hoje, quando eu vejo que está todo mundo no mesmo bolo, você não tem uma valorização se você tem uma pós, se você não tem, se você é um especialista, se você não tem, está tudo a mesma coisa, né? Fora a questão salarial mesmo, como está aqui no Brasil. Então, assim, vai te desestimulando. E você vai parando para analisar assim, eu falei assim, meu Deus, eu tenho 2 filhos, eu sou casada, eu tenho uma família, e eu preciso, né, pensar numa estratégia, porque do jeito que a coisa está aqui, eu não sei como é que vai ser a nossa profissão futuramente, né? E o trabalho faz parte de sua vida, o trabalho não é sua vida.
ele faz parte de sua vida. Então, assim, eu sempre pensei na questão da qualidade de vida, né? Do bem-estar da minha família e também ficar satisfeita com o meu trabalho. Então, um equilíbrio dessa coisa. Então, assim, aí a ideia de trabalhar nos Estados Unidos, porque eu comecei a ver pessoas que conseguiram validar seu diploma, né, que foram morar lá, pessoas que muitas vezes não conhecia, não tinham domínio do inglês, estudando, conseguiu. Eu comecei a ver que, ó, isso é possível. Então, aí, e para completar, algumas pessoas, né, que eu conheço, que é daqui de Salvador, né? Quem será? Quem será? Não sei, que é daqui de Salvador, que conseguiu, né? Um outro colega também, que é de Salvador, que conseguiu. Uma outra colega que, inclusive, formou comigo, que conseguiu. Eu fiz, não, isso é possível. Aí, eu fiz, não, isso aí, final de 2020, né? Com toda a questão da pandemia, aí já me veio na cabeça, eu fiz, não, eu acho que eu vou enveredar por esse lado aí, né? Aí eu cheguei até a me inscrever, né, no CGFNS, mas achei tão complicado que eu fiz, em inglês, esse negócio, eu não vou acertar para encher esse negócio, não. Aí, guardei na caixinha ali e fui tocando. Quando foi no final de 2020, né, que eu comecei nesse novo trabalho, voltando para a bioimagem, aí eu parei, analisei, eu fiz, eu vou começar. Cheguei em casa com essa ideia, né? Meu esposo falou, você pronto, que essa menina tá maluca. Ele já tinha alguma ideia dessa, mãe, assim, de... Ele já pensou também em ir para os Estados Unidos alguma vez? Ou ele sempre foi daquele cara que queria ficar aí no Brasil, nunca pensou em morar fora? Como Não. foi, assim, para ele? Porque, às vezes, quando a gente é casado, né, a gente precisa compartilhar esses nossos desejos e sonhos com o nosso cônjuge. Como foi para ele descobrir isso, essa sua ideia? Ai, meu Deus, ela tá louca! No início, quando eu cheguei com essa ideia, ele pensou que eu estava maluca, né? Ele falou assim, chique, não estou entendendo nada dessa menina. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Explicando a minha questão, com a minha profissão, né? A gente pensando na qualidade de vida, né? A forma da valorização, como né? Como nós somos respeitados aí nos Estados Unidos. E plantei a sementinha na cabeça dele, né? Deixei ele pensando. Aí, inicialmente, eu comecei a tentar me inscrever, validar. Acho que eu entrei em contato, falei alguma coisa com você. Mas aí eu vi assim, não vai ter condição, não, né, de eu fazer isso sozinha. Eu preciso entrar em contato com pessoas que fizeram isso. Aí marquei com você, e aí cheguei em casa e falei assim, marquei com Lorena, tal dia, eu vou fazer. Aí ele ficou assim, sem entender. Aí o que foi que aconteceu? Como ele viu que eu estava realmente com esse foco, porque assim, eu, quando me proponho a fazer alguma coisa, eu tento ir o máximo que eu posso. Tento fazer o máximo do meu melhor, né? Sim. Aí ele começou a procurar na área dele. Inclusive, ele também estava ele é da área de TI, né? Ele estava um pouco descontente com a profissão dele e tal. Quando eu vim com essa ideia, ele também começou a procurar coisas a respeito da profissão dele nos Estados Unidos. E aí foi o que abriu a mente dele. É algo que, quando a gente pensa, a gente tem que ter a consciência que não é do dia para a noite, né? Então, é algo que, se de fato a gente quer, a gente precisa persistir e acreditar em você. Esse é o ponto-chave, né? Acreditar na sua capacidade, acreditar que é possível. Porque até você acreditar que isso existe, que você se convença de que é possível, ainda demora, né? Mesmo as coisas acontecendo, você ainda fica achando, não sei se vai dar certo. Então, cada etapa que vai passando é algo que vai, né, lhe engrandecendo, vai aumentando, né, cada vez mais a sua esperança e a sua vontade de ir, né, conquistando cada vez mais cada etapa desse processo, que é um verdadeiro processo.
Como foi em relação a esse momento de decidir validar o seu diploma, já que você também precisa do inglês, né? Como foi isso para você? Como é que você tem enfrentado isso? Isso foi algo que realmente te preocupou, te preocupa muito? Como é que foi a sua jornada durante o seu processo? Você conseguiu validar o seu diploma? Durante a validação do diploma, né, você não precisa ter o inglês, né, principalmente quando você é bem auxiliada, né. Então, assim, não precisa necessariamente você ser fluente, você ter o inglês para poder você conseguir validar seu diploma. Quando eu pensei no processo, eu comecei a fazer aula particular com o professor, né? Então, assim, retomar, relembrar algumas coisas, porque eu sei da minha dificuldade, né? Minha maior dificuldade é o listening, porque você não treina. Você precisa treinar, se habituar, porque é uma língua que você não vivencia todos os dias. Então, comecei a fazer. Tanto eu quanto meu esposo, nós começamos a fazer aula com um professor particular. Aí a gente fez um ano. Só que eu trabalho em horário administrativo, tenho 2 filhos, sou casada, e meu tempo disponível para estudo é muito curto. É muito curto. Então, eu fiz durante um ano, e durante esse ano que eu estava fazendo a aula em inglês, foi o momento que eu estava fazendo o processo de validação do diploma. Então, consegui validar meu diploma, né? E em outubro de 2021, eu consegui validar. E logo depois que a gente valida, a gente dá entrada no processo para poder ir buscar o NCLEX. Quando validou, aí eu comecei a focar no NCLEX, porque depois que você consegue o NCLEX, né, depois que você é autorizado para fazer a prova, você tem um período para fazer essa prova. Então, em 2022, ou eu estudava para o inglês, ou eu estudava para o NCLEX, porque eu não tenho, como eu estava falando, eu não tenho muito tempo para poder estudar, né? Não é mais aquele período de faculdade que, eu tenho o dia todo para conseguir estudar. Então, eu tinha que, dentro do meu dia a dia, de dar conta de tudo que eu tenho para fazer, né? Do meu trabalho, de focar no meu trabalho, dos meus filhos, né? Dar atenção à minha família. Eu tinha que achar um tempinho para conseguir estudar. Então, aí eu parei com as aulas de inglês e comecei a focar no estudo para o NCLEX. No início, quando eu comecei a me situar para poder estudar para o NCLEX, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, não. Eu não sei nem por onde é que eu começo. Quando eu olhava aqueles Saunders, quando eu olhava, meu Deus, os livros para poder estudar e tudo em inglês, e a prova em inglês, eu fiz, gente, meu inglês ainda tá um inglês de Engateando. né? Um inglês de centavos, eu não vou conseguir. Mas aí eu fui tentando, né? Infelizmente, eu procrastinei um pouco, mas quando foi em junho de 2022, eu vou conseguir estudar. Passei a estudar em junho, todos os dias. Você estudava que horas manhã, né? Acordava 4 horas da manhã, estudava até 6 da manhã, arrumava meus filhos para ir para a escola, depois estudava mais uma horinha, que meu horário eu começo a trabalhar 9 horas, então eu estudava de 7 até as 8 e ia trabalhar. Então, todos os dias era isso que eu fazia, estudando para o NCLEX. Olhem aí para vocês verem quando vocês colocam desculpas, que não tem tempo, que trabalha, que tem filho, que tem marido, Maiana com 2 filhos, filhos pequenos, idade escolar, casada, com inglês ali de centavos, como diz ela. E ela decidiu, se organizou e achou a prioridade da vida dela, que era se dedicar para a prova, para obter a licença aqui nos Estados Unidos. Que inspiração isso! Pois é, e aí fui estudando, fazendo simulados, e o próprio estudo para o NCLEX nos ajuda e melhora bastante o inglês da gente, né? Então, assim, no início, eu demorava muito para estudar, né? Porque, assim, eu respondia a questão e, né, e lia os comentários a respeito da questão. Então, para eu conseguir ler aquilo, eu passava um tempão, porque eu não sabia qual era, né, aquela palavra, o que é aquele contexto. Ajudava um pouco, porque tem a ver com a nossa profissão, então tem coisas que você consegue deduzir o que é.
mas tem outras coisas que aquela palavra era uma palavra-chave que você precisava saber para poder até conseguir responder de forma correta. Então, aí o que é que eu fazia? Anotava as principais palavras que eu não sabia. E com o passar do dia, como você ia lendo aquilo todo dia, ia se repetindo, né? Quando eu olhei, tinha coisas que eu já sabia o que era, sem precisar olhar no meu dicionário que eu fiz, né? E anotando as palavras, sem precisar olhar. Então, aquilo também me ajudou. Estudar para o Uniclex me ajudou com o meu inglês, principalmente, né, na leitura, né? No reading foi muito importante. E acredito também no writing também, porque você faz muitos resumos, né? Você acaba lendo, fazendo seu resumo, sua anotação. Então, a prática diária do inglês, quando você estuda para o NCLEX, faz com que você melhore ainda mais o seu vocabulário, o seu inglês, que às vezes era muito básico, passa a ser um inglês mais ali, um básico um pouquinho mais avançado, né? Então, assim, a gente vai melhorando dia após dia, porque o conteúdo se repete, as palavras se repetem. Sim. E aí, quando você estuda um conteúdo que é algo que você gosta, que é da sua área, é enfermagem, que você estudou a sua vida inteira, trabalhou a vida inteira, você acaba que torna isso também, inclusive, muito mais prazeroso do que você estudar simplesmente num cursinho lá de inglês e você ficar estudando assuntos aleatórios, né? Com certeza. E aí eu fui estudando. E uma coisa interessante, porque eu não tinha muito tempo para poder estudar. Tem um Simple Nurse que o pessoal usa muito para poder estudar, e é bem interessante, porque ele tem muitos vídeos, né, a respeito de vários assuntos, e para você treinar seu listening é interessante enquanto você está estudando. Infelizmente, eu não consegui, né, assistir muitos vídeos, porque eu não tinha muito tempo, eu precisava otimizar. Então, eu acabava lendo os resumos dele, né, que ele tem os resumos e tem os vídeos. Eu acabava vendo alguns vídeos sobre algum assunto que eu não tinha entendido muito, e estudando mais pelos resumos que ele tinha e fazendo os meus resumos, né? E em dezembro, final, um pouquinho antes do Natal, no dia 21 de dezembro, aí eu fui tentar o NCLEX e passei. Você acreditou que você passou? Eu me lembro que você me ligou do aeroporto. Lorena, eu passei, eu falei, mulher do céu! Eu fiquei assim, né? Foi muito importante o processo de estudo para mim, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer virtualmente 3 pessoas e a gente fez um grupo, inclusive uma fez até uma live com você, que foi Fernanda. Sim. E aí a gente foram minhas alunas, Fernanda, Gisela, se não estou enganada, e você. Savana já mora aí nos Estados Unidos, Gisela mora em Portugal. Isso. E Fernanda mora aqui, né? Mora aqui em Minas. Isso. Aí a gente formou, né, um grupo. E aí eu seguia meu planejamento e nos finais de semana a gente marcava para poder estudar. E aí uma ajudando a outra. Uma ajudando a outra. A primeira fase do grupo foi Fernanda, né? Que ela fez no passou também. Aí ela fez no dia 1º, né? Eu tinha até falado para ela, não, vamos ver se a gente consegue, que a gente faz junto. Mas aí a gente não conseguiu marcar. Ela marcou para o dia 1º e eu marquei para o dia 21. Aí ela foi, fez e também, ó, passou logo. Aí foi uma alegria, né, pra gente. Ai, meu Deus do céu. Aí fiz, ai, Jesus, agora sou eu. E aí, graças a Deus, eu consegui férias, né? E aí fui fazer no dia 21, consegui férias em dezembro. Aí também estudei mais um pouco. Aí fiz todo aquele reword, todas as questões, consegui fazer, né? Li todos os rationais. E aí fui para o dia 21 fazer essa prova. Quando chegou lá, aí, né, fui fazer a prova e quando fecha com 75, você fica sem saber direito, né? Fica na esperança de fechar com 75, porque você tem a sensação de que passou. Deu 75, o meu não fechou. Eu já fiquei, eu fiz, ai, meu Deus, não. Com 77, o negócio lá fechou. Aí, meu Deus do céu, não sabia se eu tinha passado, não sabia se eu tinha perdido, porque você sai de lá não achando nada. Não achando nada, é verdade. No final, a gente sempre acha que a gente não passou, né? Pois é, eu saí de lá
né, chorando, né, que eu tinha perdido. Eu tinha ficado num local muito próximo do local de prova, né? Meu esposo foi comigo. Ele me levou e falou: quando você terminar, você me liga e vem. Eu não tive nem cabeça para ligar, eu já voltei chorando. Quando eu cheguei no hotel, que ele abriu a porta, ele tomou um susto, porque ele achou que tinha sido muito cedo que eu tinha voltado. Sei lá, eu comecei a prova umas 8 horas, quando foi umas 10h30, sei lá, eu acho que eu já estava no hotel. Aí, quando ele falou isso, aí eu comecei a chorar. Pronto, eu fiz tudo errado, eu não passei, porque esse negócio acabou muito cedo, o povo faz em 5 horas, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, que eu fiz esse negócio muito rápido. E aí, fiquei chorando. Aí... Você, então, se tornou enfermeira, literalmente, registered nurse nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Isso aí. Meu Deus, você que há poucos meses atrás talvez duvidava que seria capaz de conseguir uma licença americana com seu inglês de centavos. Então, você aí, Mai, diga para essas pessoas, pelo amor de Deus, porque elas acham que, primeiro, precisam ser fluentes para validar o diploma. Lorena, não tenho inglês fluente, eu não posso validar o meu diploma. Depois, Lorena, eu preciso ser fluente. Claro, óbvio, a prova do NCLEX é em inglês. Como eu vou passar nessa prova se eu não for fluente em inglês? Fale para esse povo, pelo amor de Deus, que eu não quero mais falar desse inglês. Não precisa ser fluente, né? Você tem que ter realmente uma noção, mas você estudando, né? Você lendo, o seu cérebro vai se habituando e você consegue sim. É possível. É muito possível. É muito possível. Dias depois que eu fiz, né? Que você pode saber o resultado não oficial, mas é oficial. Né? E aí você paga e vê o resultado, que eu vi lá o PES. Aí eu fiz, gente. Aí foi que a ficha de fato caiu. Caiu. Então, nessa sua trajetória, como foi assim? Você chegou a envolver os seus filhos nessa jornada? Porque a gente tem muita mamãe aqui, muitos pais também que são enfermeiros, estão participando da live, e eles têm muitas dúvidas em relação a isso. Você falou no início da live que você também tomou essa decisão por conta dos seus filhos, né? Sim. De dar uma educação melhor para eles, um futuro melhor e tudo mais. Em relação também à sua profissão, para ser mais valorizada, ganhar relativamente melhor, né? Ter uma condição, uma qualidade de vida para você proporcionar para você e para sua família. Como foi para os seus filhos nesse momento, né? Para você, inclusive, explicar para eles esse momento que você estaria talvez um pouco mais ausente para se dedicar para os estudos e tudo mais, porque a gente sabe que a rotina acontece ali, né? O tempo todo, as meninas indo para a escola, voltando da escola, dever de casa, isso e aquilo. Como você fez isso para envolvê-los nisso? Ou eles não sabem ainda dessa relação com os Estados Unidos, que vai já, né? Já você está embarcando com todo mundo lá, igual a cordinha de caranguejo aqui para os Estados Unidos. A cordinha mesmo. Assim, a menorzinha, né, ela não tem muita noção. Então, assim, eu não falei para ela. E o mais velho, né, que já entende mais, foi que a gente conversou. Eu não disse especificamente para ele, né, o que é que eu estava fazendo, né, mas ele sabia que eu precisava estudar. Ele me perguntava por que eu estudava inglês, né, o assunto é inglês. Mamãe, por que está estudando inglês? Eu fiz, não, porque a prova de mamãe é em inglês. E eles sentiram muito. Por isso que, nesse momento, é de grande importância a parceria com seu esposo, né, ou com sua esposa, com seu parceiro, por conta de que, nesse momento, você vai se ausentar para os seus filhos, e eles vão sentir muito, e os meus sentiam, porque no final de semana era o tempo que eu tinha mais disponível para poder estudar. Então, meu esposo foi muito parceiro. Porque nesse momento, várias vezes, ele descia com os meninos para brincar lá embaixo, né? Para brincar lá no play. E para me deixar sozinha estudando, né? Para eu ter mais tempo para estudar. Ele fez muito isso. Então, assim, tem que ter uma parceria. Porque se o esposo também não entender essa situação, que naquele momento, né, você precisa ficar um pouco reclusa para poder estudar, fica complicado. Porque na nossa vida do dia a dia de adulto, né? Tem a questão dos filhos, do trabalho, se você não tiver o apoio, o estímulo, tem alguém ali fazendo coisas que você
né, não está podendo fazer naquele momento, né? No caso dos meus filhos, acalentando ele no momento que eu não estava, né? Porque eu estava estudando e ele me apoiando, eu acho que também não daria certo, porque em alguns momentos eu ficava com o coração apertado, né? Poxa, eu estou aqui e eu não estou ficando com meus filhos, mas eu sempre colocava eles em primeiro lugar, porque eu estava fazendo aquilo por conta deles, que é um momento que eu vou passar, eu falo todos os dias isso para meu esposo, é um momento que eu estou passando no sentido de estar mais em casa, mais trancada, estudando por conta disso, né? A gente até se privando de sair mais por conta disso, mas que futuramente a gente vai colher os frutos, né? Então, é algo que também eu sei que não é do dia para a noite, mas que o meu momento vai chegar também. E aí eu vou ter mais tempo. E foi justamente uma das coisas que eu também resolvi enveredar por esse caminho, é a questão de tempo, né? Tempo e qualidade de vida. Porque hoje eu trabalho de segunda a sexta, né? O horário administrativo que eu tanto desejei, mas hoje eu penso muito, né, em voltar para os meus plantões por conta dos meus filhos, porque eu não tenho tempo para ir na escola, porque eu trabalho bem no horário de 9 às 19. Então, eu não posso ir na escola, não posso estudar com eles todos os dias, né? Não posso estar em casa com ele alguns dias. E isso o plantão lhe proporciona, né? Você, quando dá plantão, proporciona. E no dia a dia eu não consigo fazer isso. Às vezes eu peço uma autorização para poder ir na escola, mas é muito difícil, porque você vai passando o tempo e você vai vendo que estão crescendo e tem coisas que você não está acompanhando. Então, uma das coisas que eu resolvi enveredar por esse caminho foi justamente isso, ter um pouco mais de tempo, né? Você trabalhar, não é menos, mas trabalhar numa carga horária menor, de forma que você é reconhecida e tenha condições de ter uma qualidade de vida, de viajar com sua família, de passear, né? De ter vontade de comprar alguma coisa e conseguir comprar, e não somente trabalhar para pagar a conta, né? Então, assim, que a gente consiga pagar as contas, mas que a gente também tenha aquele momento de qualidade de vida. Então, é isso que eu resolvi buscar. E como é que estão os seus preparativos em relação a isso? Porque você está a um passo de você vir para os Estados Unidos, né? Porque você já tem a sua licença americana de enfermagem de Nova York, ela é Registered Nurse aqui nos Estados Unidos, algo que ela pensou que seria muito difícil, mas que ela, assim, conseguiu, passinho por passinho, com muita dedicação, né? Chegar aonde ela está hoje. Como é que estão os seus preparativos para o inglês? Para você conseguir ali a sua oportunidade de trabalho, que possivelmente você já deve estar ali namorando algumas empresas, já olhando algumas oportunidades, porque você, quando passa no NCLEX, as oportunidades se abrem. Com certeza. Com você? Com certeza. E quando você passa no NCLEX, realmente, hoje tem muita empresa para você ir, muita mesmo. Se você vai direct hire, ou se vai por agência, porque a gente, teoricamente, eu só conhecia uma, que era uma agência. Hoje, não. Hoje eu já conheço um bocado. E eu estou agora, né, no foco do inglês, porque o fato de você não estudar o inglês todo dia, primeiro você tem que desmistificar, né, pelo menos comigo, que estudar inglês e falar inglês é possível, né? Que inicialmente achava que era, não tenho condição. Então, eu voltei para o meu professor que eu fazia antes, o professor particular, e tenho estudado em casa, né? Lendo muito, ouvindo muito, treinando meu ouvido, assistindo filmes, né? Assistindo séries, lendo livro, lendo textos, assim, estudando não especificamente ainda para o IELTS, mas aos moldes do IELTS, porque eu entendo também que eu preciso melhorar um pouco o meu nível, avançar um pouco o nível, para poder conseguir fazer a prova. Você tem preferência em relação ao estado que você quer ir? Tem alguma coisa assim que tem assim, eu quero ir para a Flórida, eu quero ir para Massachusetts, eu quero ir para o Alasca. Qual é a preferência da família? Qual é? Não, meu esposo que só fez a ressalva, né? Que ele não quer ir para um lugar muito frio. Uhum. Não, para um lugar muito frio. A condição dele é essa, né? Ele não quer ir para um lugar muito frio.
A gente... Tá certo ele, viu? Ele tá certo. Inicialmente, como todo mundo, né, pensava em Flórida, né? A gente não conhecia outros lugares. Mas, atualmente, o que eu pretendo, onde surgir uma vaga que seja interessante, que não seja muito frio, aí eu não tenho assim, dizer, eu tenho uma preferência, não tenho, não. Acho que eu só não iria para Nova York, porque eu também penso pela questão dos meninos, né? Eu não quero tanto, muito interior, mas também não quero muita, Cidade assim, grande. grande, por conta deles, entendeu? Mas, onde surgir, E aqui faz frio, viu? Aqui faz frio. pois é. Aí, analisando, né, as propostas que eu encontrar, aí a gente, né, em família, a gente decide. Eu estou pensando até muito mais pelo lado do meu esposo, né, em alguns locais que são mais disponíveis para ele em relação à área dele. Porque a gente, teoricamente, para onde for tem, não é? É verdade. Para onde for tem. Então, assim, o que a gente conversa é isso, de priorizar, né, ele ver quais são as áreas, né, que ele quer fazer e onde é que tem mais disponível a questão do emprego, e aí a gente tentar ir. Olha que trajetória, uma mulher dedicada, enfermeira, casada, mãe de 2 filhos pequenos, que não colocou empecilhos no processo de validação de diploma. Ela decidiu que é dar mais qualidade de vida para a família. E ela ali, ó, tinha às 4 horas da manhã, o horário que ela tinha, ela se resolveu lá e começou a estudar, passou na prova da licença. Hoje é enfermeira, registrada no estado de Nova York. Está agora na caminhada dela para a prova de proficiência. E mais uma história para vocês se inspirarem, entenderem que quando a gente coloca algo na cabeça, quando a gente se dedica, a gente colhe os frutos. A Maiana não foi diferente. Ela está aí mostrando para vocês que mesmo com uma vida, uma jornada super, né, atarefada, né, correndo para lá, correndo para cá, com horário administrativo, sem tempo, inclusive, durante a semana, e ela conseguiu, sim, né, com o inglês de centavos, como foi ela mesma que disse, passar na prova do NCLEX, validou o diploma dela e hoje está na caminhada para ser enfermeira aqui nos Estados Unidos, que logo mais isso vai acontecer, ela vai chegar aqui, ela, os 2 filhos, o maridão, né, para começar a sua jornada profissional em um novo país, nos Estados Unidos da América. E queria que você deixasse um recado para os seus colegas que estão aí em dúvida, seus colegas que estão com medo, que talvez também é algo que você tinha lá no passado, muito medo, incerteza, insegurança. Será que realmente vai valer a pena investir nisso? Será que não é furada? Tem gente, Maiana, que acha que é golpe, que isso não existe. Você acredita nisso? Acredito. Fala aí pro pessoal que não é golpe, que é verdade, que você recebeu. Acredito, porque para mim foi difícil acreditar. De fato, eu só acreditei quando eu vi pessoas com quem eu trabalhei, pessoas com quem eu convivi, que conseguiu. Aí a ficha caiu, de fato. Mas não é não, gente. Quando a gente quer, né? Quando a gente tem um objetivo, primeiro tem que amadurecer, né? Você primeiro tem que ter certeza de que isso é algo que você quer. Porque não é que hoje eu decidi, amanhã eu estou aí, né? Então, assim, você precisa ter certeza se é isso mesmo que você quer. Decidiu, né? Decisão em família, se você tem sua família, porque não pode ser uma coisa só que você queira e seu esposo, seu, né? Seus filhos não queiram, tem que ser uma coisa em conjunto. Decidir e aí traçar as metas para poder alcançar, né? São várias etapas, cada etapa que você for passando, você vai comemorando, mas não desistir. Vai ter momentos que você vai ficar se perguntando, meu Deus, é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou conseguir? Mas todo mundo fazendo, né, seguindo o planejamento, se organizando, consegue sim. Mas quando você resolver, né, decidir que é isso mesmo que você quer e se dedicar, vai dar certo. Pode acreditar que não é golpe, não. Pode acreditar que vai dar certo. É isso aí. Muito obrigada, Maio, pela sua participação. Foi muito prazeroso receber você aqui, saber um pouquinho da sua história, conhecer um pouco da sua jornada. Foi um prazer ter você aqui, um prazer também participar da sua jornada, te auxiliar aí nesse seu recomeço profissional para a sua etapa de imigração aqui para os Estados Unidos. Que logo, logo você está aqui na terrinha do tio Sam, recomeçando profissionalmente.